Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos no 22º domingo do tempo comum. Peço licença para entrar na sua casa para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos doutores da lei e dos mestres, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o episódio que o Evangelho de hoje nos propõe está na sequência do Evangelho que lemos no domingo passado. Hoje, Jesus orienta os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida, até a morte, se for necessário. Jesus vai percorrer esse caminho, e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante. O Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, versículos 21 a 23, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. Na segunda parte, versículos 24 a 28, Jesus apresenta uma instrução sobre o significado e as exigências de ser seu discípulo. A primeira parte começa com o anúncio de Jesus de que o caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte na cruz. Essa previsão de Jesus seria o caminho natural dele percorrer após perceber a reação das autoridades judaicas depois do confronto de Jesus com esses líderes judeus. Depois que eles rejeitaram de forma absoluta a proposta do reino, é evidente que eles estavam maquinando a eliminação de Jesus. Jesus tem consciência disso. No entanto, não se omite de continuar o seu projeto de anúncio do reino e pretende fazê-lo até as últimas consequências. Pedro não está de acordo com este final trágico e se opõe, cheio de boas intenções, na tentativa de persuadir a Jesus a pensar que em Jerusalém ele não seria morto. A oposição de Pedro e também dos discípulos, porque Pedro continua sendo o porta-voz de toda a comunidade, significa que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita. Para ele, a missão do Messias, o Filho de Deus, é uma missão gloriosa e vencedora. E na lógica de Pedro, que é a lógica do mundo, das pessoas, a vitória não pode estar na morte e muito menos na desonra, entre aspas, da cruz. Jesus se dirige a Pedro com firmeza e um pouco de dureza, pois é preciso que os discípulos corrijam o seu entendimento acerca de Jesus e do plano do Pai que ele vem realizar. O plano de Deus não passa por triunfos humanos,
nem por esquemas de poder e de domínio, mas o plano do Pai passa pelo dom da vida e pelo amor até as últimas consequências, de que a cruz é a expressão mais radical. Quando Pedro chama Jesus à parte e apresenta a Jesus o seu desejo de que ele não sofra e nem morra em Jerusalém, Pedro estaria repetindo as tentações que Jesus experimentou no início do seu ministério. Isto também está retratado no Evangelho de São Mateus, confiram, Mateus 4, de 3 a 10. Por isso, Mateus coloca agora na boca de Jesus a mesma resposta que Jesus deu ao diabo naquele episódio. Quando Jesus disse para o diabo: "Vá para longe, Satanás." As palavras de Pedro, como as do diabo anteriormente, naquele episódio, pretendem desviar Jesus do cumprimento dos planos do Pai. E Jesus não está disposto a compactuar com qualquer proposta que o impeça de concretizar, com amor e fidelidade, os projetos de Deus. Na segunda parte, Jesus apresenta uma instrução sobre as atitudes que são próprias do discípulo. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega e de dom da vida. O que é que significa exatamente renunciar a si mesmo? Significa renunciar ao seu egoísmo e autossuficiência, para fazer da vida um dom a Deus e ao próximo. O cristão não pode viver fechado em si próprio, preocupado apenas em realizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. O que é que significa tomar a cruz de Jesus e segui-lo? A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a vida de forma total e completa por amor a Deus e para que os irmãos sejam mais felizes. No final desta instrução, Jesus explica aos discípulos as razões pelas quais eles devem abraçar a lógica da cruz. Em primeiro lugar, Jesus os convida a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Em segundo lugar, os discípulos são convidados a perceber que a vida que gozam neste mundo não é a vida definitiva. Em terceiro lugar, os discípulos devem pensar no seu encontro final com Deus. Quando isso acontecer, Deus irá recompensar a cada um pelas opções que fizeram. Bom, eu espero que essa reflexão nos ajude a sermos melhores como cristãos e nos estimule a mantermos firmes na nossa caminhada e também na nossa fé. Que o Deus, rico em misericórdia, possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações. E que em todas as suas obras você possa honrar a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fraterno abraço, tenha um dia abençoado. Amém.